Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Agora aqui, né, depois da introdução do primeiro vídeo, a gente vai falar sobre conflitos, a origem dos conflitos e como que a gente resolve esses conflitos no nosso dia a dia no trabalho. Para quem não assistiu o vídeo de introdução, volta lá, assiste o vídeo de introdução para você entender um pouquinho a motivação desses vídeos que se sucedem agora, trazendo esse aspecto intrínseco entre a humanidade e a gestão financeira, que aí a gente pode entender a gestão financeira como, né, o nosso caminhar aí para os nossos objetivos, para as nossas metas do dia a dia. E para começar a falar um pouquinho, né, desse ponto do conflito que nos afeta tanto, né, no nosso dia a dia do trabalho, a origem dele, né, a origem dos... Primeiro trazer o conceito do conflito, né. O conflito, ele acontece sempre quando eu tenho opiniões diferentes. Eu acho que tem que ir por aqui. O meu colega de trabalho acha que tem que ir por aqui, né? E a gente está preso nas nossas visões. Então, eu não abro espaço para incluir o que o outro traz, e o outro não abre espaço para incluir o que eu trago. Quando isso acontece, é a guerra, né? Que a gente vê que realmente é uma disputa de poder. É disputa para dizer quem está certo e quem está errado, né? Então esse é o conceito do conflito. E aí por que ele acontece, né? Ele acontece porque a gente desrespeita a singularidade que representa o humano em nós. Então vamos começar a construir isso e vocês vão perceber que os vídeos vão ter essa lógica, tá? Então primeiro eu vou trazer uma problemática do nosso ambiente de trabalho, que a gente está ansioso para resolver. Aí eu vou aprofundar, né, essa problemática, como que ela acontece por meio de exemplos e tudo mais. E depois eu vou trazer um caminho para a solução, o que eu enxergo que facilita, que é sobretudo também as estratégias que eu utilizo nas minhas consultorias para fazer o negócio acontecer. Porque a gente está aqui, né, para trazer este fazer acontecer, trazer esse objetivo financeiro, mas por trás a gente olhar tudo que está dentro dele, tá? Então vamos lá. Por que eu digo que os nossos conflitos, eles se iniciam nessa falta de respeito pela humanidade do outro e por a gente ignorar a nossa singularidade? Então vamos pensar, somos seres diferentes, eu e você que está me ouvindo. Tudo começa por um aspecto da nossa natureza, vamos dizer assim, tá? Que são as nossas preferências. Então, assim, eu gosto muito da parte de lógica, tá? Então, eu tenho uma inteligência lógica. Para mim é muito fácil. E aí, quando a gente fala que a gente tem uma preferência ou a gente tem um talento, tem a ver com a facilidade de fazer aquilo, certo? Então, eu tenho uma inteligência lógica, eu consigo relacionar as coisas muito rapidamente. E eu faço isso que tem a ver também com a perspectiva, né? Então, eu consigo olhar para o número, né? E quando eu faço a conta, isso pode parecer maluco para quem não tem essa facilidade. Mas eu olho para uma conta e eu desdobro todos os números, né? E eu busco a melhor forma de fazer aquele cálculo, né? Então, isso é você ter facilidade com a lógica. Então, eu consigo organizar as coisas para chegar em um resultado, em uma ação, alguma coisa nesse sentido. Aí vamos pegar uma outra pessoa que não tem essa facilidade, mas tem uma então é isso, e tem uma facilidade musical, tá? A pessoa que tem facilidade musical, ela geralmente toca mais de um instrumento musical, porque é muito fácil para ela aprender a lógica musical, que é diferente de uma lógica matemática, tá? Que eu tô na lógica matemática, eu uso muito a cabeça, o pensar. E na música eu uso muito o ouvir, como é que eu sinto aqui, é um negócio assim mais amplo, de relação com esse externo. O cognitivo lógico tem a ver muito com o eu, né?
E o musical tem a ver com essa relação desses sons. Então, é muito interessante, eu não tenho, a minha musical é baixa. Então, eu acho muito interessante quando eu tô, por exemplo, numa aula de dança, ou que eu vejo, né, que eu tenho contato com alguém que tem inteligência musical, a pessoa tem facilidade de perceber as diferentes notas, né? Então ela ouve e fala, ó, tá vendo o que ficou mais rápido, o que ficou mais agudo, o que ficou mais grave, né? Eu tenho que ter muito esforço para eu perceber o que a pessoa traz com muita naturalidade. Isso é as nossas diferenças de natureza. É aquilo que, assim, eu posso até tentar aprimorar a minha inteligência musical. E eu consigo fazer isso, né? Então eu vou começar uma aula de música, uma aula de um instrumento, eu vou estar um pouco mais afinada a isso. Mas eu tenho dificuldade. Eu não vou ser... Eu posso me desenvolver, mas vai ser muito esforço para eu conseguir ter a percepção de uma pessoa que tem naturalmente a inteligência musical. Então, aí a gente já vê que tem coisas que são intrínsecas, tá? Que a gente tem mais facilidade. Isso já nos diferencia, tá? E aí uma outra coisa, incluindo, né, nesse humano. Então, a gente nasce, né, com algumas preferências ali, né? Que pode ser incentivo, aí eu não tô falando isso, pode ser da hereditariedade, eu tenho DNA de um pai músico, então eu também tenho facilidade. Não vamos para esses porquês, vamos para isso que se observa, tá bom? Então a gente observa que temos naturezas diferentes, né? E eu trouxe só um exemplo, a gente tem uma multiplicidade, né, de talentos diferentes. Aí a gente vai para o aspecto da nossa experiência de vida. Então vamos pegar dois opostos também, tá? Uma pessoa que viveu com os pais, com a mãe e com o pai, presente, um lar de muito amor, um lar estruturado, né? Em que teve contato com professores também super cuidadosos, né? Que apoiaram. Então essa rede de apoio dessa família, a família é muito unida, existe muito amor, existe muito realmente cuidado com essa criança e um cuidado também com a educação, né? Sem mimar demais, sendo aquela família que ensinou a pescar, sabe? Essa é uma pessoa que tem uma história, então ela vem com uma natureza, uma facilidade, e ela tem uma história de amor, de confiança, de trabalho em equipe, né, de abraço, de considerar sentimentos. Tudo era permitido essa humanidade aflorar. E vamos pegar um oposto, uma pessoa, vamos pensar que elas têm a mesma natureza, tá? Vamos pensar que é a natureza lógica, tá? E esta outra pessoa, ela teve um lar desestruturado por N motivos, tá? Pode ser que ela perdeu o pai ou a mãe, ou os dois cedo. Pode ser que ela venha, né, tenha sido adotada, então existe esse trauma do abandono. Ou uma pessoa que teve nesse lar muito desestruturado, muito abuso sexual dentro da família, que a gente tem muito, abuso moral, físico, né? Uma pessoa que era calada toda vez que tentava falar, e não teve essa abertura à humanidade. No ambiente de trabalho, essas pessoas muitas vezes são parceiros de trabalho. Pensa 2 diretores, 2 gerentes, 2 analistas na mesma equipe. Um desrespeito a gente considerar que as pessoas têm as mesmas necessidades e os mesmos sentimentos, como se fôssemos todos robôs, né? Cada um traz a sua singularidade e dentro dessa história que a pessoa traz, mais a sua natureza, ela vai definindo a sua estrutura de operação. Assim como no primeiro vídeo eu falei que a estrutura é a base, que a estrutura no corpo humano, eu posso representar a estrutura pelo esqueleto, tá?
No caso do aspecto da pessoa, daquele humano, eu e você, a gente está falando que a nossa estrutura, ela é firmada nas nossas crenças, né? Limitantes ou não, né? São as nossas crenças. Uma crença é uma verdade. Então, eu posso ter, dependendo da minha vivência, por exemplo, eu posso ter definido uma crença, que pode ser a seguinte, essa é limitante. Eu analiso o que o outro quer antes de eu dizer a minha opinião. Muita gente é assim, tem uma dificuldade enorme de ser autêntico, de falar a sua própria verdade, porque ela acredita, a crença é isso, né? Eu começo ela por eu acredito. Eu acredito, eu tenho certeza, é uma verdade para mim, que se eu disser alguma coisa que a outra pessoa não concorda, ou que eu não agrade a outra pessoa, isso significa que eu corro perigo. Pensa num lar desestruturado em que a mãe ou o pai, então assim, a pessoa de referência para a sobrevivência daquela criança, todas as vezes que a criança trazia um pouco de autenticidade ou alguma coisa que conflitava com aquilo que o pai e a mãe entendia como verdade, a criança levava um tapa na boca. Essa criança que virou um adulto, ela tem uma necessidade de agradar intrínseca. É a verdade absoluta para ela. Ela não percebe muitas vezes, a gente não percebe. A gente tá cheio de crença limitante, mas a gente não percebe, né? Então, a gente somos totalmente diferentes, temos necessidades totalmente diferentes. E por conta disso, a gente tem uma estrutura que molda a gente, sobretudo quando a gente está sob pressão, quando a gente não tem muito tempo para pensar, a gente usa o nosso modo automático. O nosso modo automático bate lá na nossa, como se fosse assim a nossa constituição, a nossa enciclopédia interna. São as crenças que a gente tem, que facilita a nossa vida, pra gente não ter que ficar pensando o que é certo, o que é errado, o que eu faço agora é mais rápido, eu bato lá na crença, vejo qual é a verdade, pego e reajo, né? Então, é assim que a gente se relaciona. Vamos pegar um ambiente de reunião agora, tá? Pra gente já ir concentrando aqui na nossa solução e na nossa necessidade de resolver conflitos. Então, a gente vai para uma reunião, cada um tem as suas crenças. Então, cada um tem uma percepção da realidade. A gente tá com o problema ali posto na mesa aquela mesa de reunião madeirada, né, de madeira. A gente tá com um problema ali, ó. Tá ali, o elefante na mesa. E aí cada um tem a sua perspectiva, né? E quando a gente tem uma maturidade baixa ainda, de nível de consciência mesmo, a gente fica apegado nessas nossas crenças, né? Então, para mim, a verdade é essa. Se eu rebater alguma coisa que eu não concordo, ou se colocar a minha opinião e ela for uma opinião muito diferente dos demais, eu corro um sério risco de ser demitido, por exemplo. Então, por mais que lá na reunião o meu líder fale assim, você precisa falar sua opinião, você é muito pacífico, se eu não resolvo essa crença, essa pessoa não desenvolve, né? Por exemplo. E essa pessoa não vai trazer isso. Enquanto o outro, que não tem esse bloqueio, vai olhar e vai julgar essa pessoa. Poxa vida, por que lá no meio da reunião a pessoa não trouxe que aquele seria um problema e depois me chamou de canto para me contar? Mas que falta de responsabilidade. A gente entra nessa vibe de julgar o outro com base nas nossas crenças. E aí agora eu vou te convencer. Não tô aqui para convencer também, mas imagino que talvez caia muita ficha aí para alguns de vocês agora, porque pelo menos quando eu virei essa chave, para mim foi uma virada de chave mesmo, né?
A gente é muito apegado às nossas crenças, porque elas são boas para nós. Elas agilizam a nossa tomada de decisão e ela é importantíssima para a nossa sobrevivência, tá? Mas a gente tem que perceber aquelas que são tóxicas, aquelas que são nocivas, e a gente precisa trabalhar um pouco nelas pra gente prosperar na vida mesmo, sabe? Assim, pra gente ser mais saudável, pra gente ter relações mais saudáveis, para conseguir fazer acontecer com mais facilidade, sem essa sofrência nossa do dia a dia. Então a gente... ela é muito boa para nós, né? As crenças são muito importantes. Mas a grande maioria das crenças que hoje eu me baseio nessa minha estrutura, nessa minha enciclopédia, foram criadas por uma mente infantil, até os nossos 7 anos de idade. Então pare e pensa, será que quando eu tinha até os meus 7 anos de idade, quando eu estava na barriga da minha mãe, que eu não tinha nem cognição direito, ainda estava muito na percepção, né, ali do corpo, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu já fui registrando aquilo que ia definir as minhas crenças, né? E até os 7 anos, eu já tenho uma mente de crenças formadas. É essa mente que foi formatada até os 7 anos que você leva para a sala de reunião. E aí você, baseado nela, sem criticar, você acha que você está certo e o outro está errado. Então, o primeiro convite aqui relacionado a essa constatação que temos agora, né, é de que eu posso, no mínimo, desconfiar um pouquinho das minhas crenças. Será que elas servem? Será que essa aqui, que sempre foi uma verdade para mim, será que não é uma crença lá da minha criança? E hoje, agora que eu sou adulto, eu tenho a possibilidade de mudar, de fazer diferente da minha mãe, do meu pai. Será que eu não posso ser um pouco mais eu? E mudar um pouco essa crença para um benefício maior? Então, quando vocês forem um convite, quando a gente for, porque todos nós estamos em desenvolvimento. Quando a gente for para uma reunião, que tenhamos isso em mente, sabe? Eu tô indo aqui com as minhas percepções. Elas são uma parte do todo. Ela é uma percepção, ela é um óculos. Vamos falar de óculos, que eu acho que é fácil de entender. Ela é um óculos, né? Para que eu saia dessa reunião, que eu tenho um problema na mesa, diferentes perspectivas sentadas na mesa, né? Para que eu saia com uma solução, para que eu enxergue aquela coisa, né, de maneira que eu observe a causa raiz, que eu perceba que a solução vai ser benéfica, também numa solução ganha-ganha, sem essa disputa de egos, eu preciso começar a caminhar para a inclusão, tá? Que é eu incluir os outros aspectos. É esse convite do eterno aprendiz também. Porque eu tenho que me moldar o tempo todo. Porque eu tô recebendo informações. E isso faz com que eu evolua. Com que eu saia de um monte de limitação que a minha criança trouxe para que eu sobrevivesse até esse momento. Mas agora eu posso fazer diferente, são outros desafios. À medida em que eu tenho um novo desafio, eu tenho que moldar o meu mindset. E aí eu trago esse conceito da estrutura regenerativa, né? A gente não pode, no ambiente profissional, não digo que a gente não pode, mas assim, não é promissor a gente seguir com uma estrutura fixa. Eu fiz faculdade de economia, aí eu fiz uma pós em finanças, e aí eu coloco todos os cursos que eu já fiz. E isso me define como é que eu vou, né? Posso chegar aqui, meus 20 anos de experiência profissional, né? Isso só vai me mostrar, não vai mostrar quem eu sou, vai mostrar quem eu fui, né? O que eu trago de crenças, de experiências,
Mas o que eu faço eu preciso estar aberta para novas experiências, novos contatos. Senão eu não consigo. Quando eu não incluo diferentes variáveis que estão surgindo nesse agora, eu não evoluo, eu não crio a melhor solução. Quando a gente fala de inovar no ambiente de trabalho, o primeiro pré-requisito é o aprendizado. É eu fazer diferente do que foi no passado, né? Então, a gente precisa ter essa abertura. E aí, na Teoria U, eu já falei um pouquinho dela aqui no canal, né? Esse livro maravilhoso do Otto. E não quero falar muito em termos técnicos aqui, mas para quem quiser aprofundar, ele retrata muito isso, né? Então, ele traz ali os 4 níveis de escuta que a gente possui no nosso dia a dia. Então, quando a gente vai para uma reunião em que eu tenho embate, guerra, né? Porque é normal a gente ter opiniões diferentes, tá? Super normal, super saudável. Que bom que existe isso, porque a gente inclui as diferentes perspectivas, né? Sobre aquele problema que tá na mesa. Então eu olho, aqui eu tô um pouco mais inclinada, o outro tá mais de frente. Cada um olha de um jeito. E esse olhar, ele tá sempre com esse filtro do óculos, né? Aquele filtro da natureza, das facilidades, que são os talentos, e também das experiências que moldam ali as crenças, né? Então, esse olhar, ele é um olhar com óculos, tá? Aí o primeiro nível é quando a gente fica no nosso mundo, ele até chama assim, baixando downloads, né? Que a gente tá no nosso mundo. E eu não incluo nada do outro, eu nem tô escutando o outro, eu não quero saber do outro, e eu tô apegado à minha verdade, da minha criança de até 7 anos de idade. Esse é o primeiro nível, um nível super prejudicial, um nível frio, né? Em que eu tô ali só fazendo os downloads. Só em mim, eu tô zero de relação com o outro, né? E aí o segundo nível é o nível em que eu tô nos fatos e dados. Então, a gente começa a expor e o outro tá ouvindo. Então, assim, eu vejo isso aqui, isso assado. Aí o outro fala, eu vejo isso aqui, isso assado. Mas eu ainda não tô incluindo a humanidade em nós. Esse é o nível de escuta que a gente tem na maioria das reuniões de trabalho hoje em dia. Me fala se não é. A gente chega na reunião, falar por experiência própria, tá? Muitas vezes é isso que a gente conduz, a gente chega naquela reunião de resultados. E aí o financeiro aqui, né, fala o quê? Gente, não vamos falar sobre justificativas, historinha da carochinha, né? A gente vai focar o quê? Vamos fazer uma reunião objetiva para olhar os números. Então a gente vai lá, coloca na tela assim um painel que mostra o principal indicador EBITDA, por exemplo. A gente vai lá e olha, orçado, né, meta, realizado, percentual de atingimento, desvio. E aí a gente vai falar sobre esse desvio. Vamos pensar que nesse caso a gente não bateu a nossa meta. A gente tá ali com esse desvio. Aí agora, quem é o responsável por esse indicador? Presente. Aí levanta a mão e vai lá justificar, né? Olha, na verdade a gente não quer que conta muita história. Então resume a história e fala o que você vai fazer. E vai pra ação, né? O que vai ser dito. Nessa cena que eu descrevi agora, não está incluso a humanidade em nós. A gente está falando dos fatos e dados. Todas as vezes que a gente traz o objeto, né, a gente está no nível de escuta 2, tá? Que é esse nível de escuta em que eu estou olhando para os fatos e dados, para o objeto. Eu não estou olhando para o humano que está falando aquele objeto. Eu não estou sequer olhando qual é a necessidade da área que essa pessoa que está falando representa. Que são necessidades totalmente diferentes. Quando eu tenho numa sala o DHO e o financeiro, vamos pensar, e uma área de operações e uma área de TI, cada uma dessas áreas tem uma necessidade diferente. Tem uma visão, uma vivência, tá? É a vivência daquele humano que fala e é a experiência da área, aquele coletivo que ele representa. São totalmente diferentes.
tá? E quando eu tô trazendo nessa reunião esse aspecto extremamente objetivo, isso é muito fácil para uma pessoa do financeiro ou pessoas que têm natureza lógica. E muito difícil, talvez, de acompanhar para quem tem uma natureza mais linguística, mais musical. Porque você não precisa ser cantor ou musicista para ter inteligência musical. Tem muita gente no ambiente de trabalho que tem, né? Então, a gente... É como se nessas reuniões eu percebesse que a gente é muito excludente. A gente não pratica diversidade, né? Porque a gente acha que todo mundo tem a capacidade igual de ser objetivo. É ilusão, né? Achar que todo mundo saiu com o mesmo entendimento. Por isso que não dá certo, né? Os nossos planejamentos. Gente, e assim, eu tô falando assim, mas eu sei que não é fácil, né? Eu sei que é muito desafiador, né? Mas a gente tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para evoluir juntos, né? Na nossa humanidade, na nossa... para fazer florescer esse humano em nós. Porque só assim a gente vai conseguir atingir o nosso máximo potencial e a nossa máxima capacidade produtiva de entregar melhorias. Não é de execução no trabalho, de entregar melhorias, né? Então, enquanto a gente estiver nesse nível, né, que é o debate aí, porque quando a gente começa a colocar os fatos e dados, a gente vai para o debate, né? Vamos pensar um debate eleitoral. Cada um fala de um jeito. Eu ainda tô no meu mundo, mas a gente abriu um pouquinho de espaço em relação à escuta porque eu ouço o outro, né? Eu começo a incluir os fatos e dados que o outro tá falando, mas eu incluo para poder rebater, né? Então eu trago aqueles fatos e dados e quem for melhor ali na argumentação ganha. Ainda é um formato de solução de escassez, né? Um ganha e o outro perde, né? Recursos ali finitos, tem que perder. Para um ganhar, o outro tem que perder, para um perder, o outro tem que ganhar. Escuta fria. Não importa para mim quem está falando. Se é a área de TI, se é a área de RH, eu estou olhando para o objeto. Se quem, vamos pensar assim, uma coisa bem drástica, você está na sua mesa de trabalho e você está apegado na escuta de fatos e dados. Senta na sua frente a sua mãe e ela fala sobre um problema, tá? Que está afligindo ela. Aí vamos pensar numa outra cena. Senta na sua frente um desconhecido. Você não conhece. E ele traz o mesmo problema que a sua mãe trouxe, que está afligindo ele. E vem uma pessoa que você nem gosta muito também, senta na sua frente e fala sobre a mesma coisa que os outros dois trouxeram. Quando a gente está no nível de escuta do objeto, dos fatos e dados, a gente não considera quem está sentado na nossa frente. Se é a mãe, os nossos sentimentos e necessidades em relação a ela. Se é a nossa mãe, se é o nosso chefe, um desconhecido, uma pessoa que a gente nem gosta muito. A tratativa é a mesma, tá? Então eu não estou considerando quem é a pessoa que traz, né? Ou o seu filho de 3 anos, né? Então, percebam que, imaginem agora essas pessoas, cada uma aqui na sua frente, trazendo uma questão. A sua humanidade, quando ela está na ativa, ela vai se amolecer mais para aquelas pessoas que você tem uma relação, né, ali. Então, a sua mãe, o seu filho, e você adequa a linguagem ou o desconhecido, você não perde a humanidade, porque todos os 4 que eu comentei, eles são humanos. Então, você tem uma empatia natural, mas perceber que são diferentes, com necessidades diferentes, e você se relacionar com essas pessoas de maneira diferente, isso não é fraqueza, isso não é a gente desfocar, isso é a nossa humanidade, tá?
É a gente incluir. Quando você estiver ouvindo uma pessoa, a pessoa veio na sua mesa, olha para ela. Como é que ela tá chegando? Ela tá afoita? Ela tá desesperada? Ela tá feliz? Ela tá calada? Ela tá misteriosa? Quem é essa pessoa? De que área que ela é? Que grupo que ela tá representando? É mulher? É homem? É mãe? Não é mãe? É aquela executiva, né? Que é mãe de projetos e não mãe de filhos? Quem é que tá na sua frente? Começa aí a conexão. O conflito, ele começa a se resolver, né, quando eu avanço na empatia, quando eu incluo a humanidade do outro, quando eu incluo a integridade do outro e a minha, porque eu não sou profissional sem sentimentos e necessidades. Antes de ser profissional, eu sou humana. E eu sou muito diferente de você que está me ouvindo, né? Temos coisas que nos assemelham, mas temos coisas que são diferentes. E a gente perceber que é diferente é o grande primeiro passo para a gente incluir a humanidade em nós, e é a chave do potencial, tá? Lembra que não está separado. O primeiro conceito que eu trouxe no primeiro vídeo é de que a humanidade e a gestão financeira tudo a ver. A humanidade e o atingir o máximo de resultado, retorno para acionista, tudo a ver, tá? Porque a gente entra inteiro, a lógica é essa. Quando a gente tá com a humanidade, a gente tá inteiro. E quando eu tô inteiro, eu tenho mais poder, eu tenho mais recursos, né? Eu tenho mais elementos, eu me conecto. Pensa nas pessoas que você se conecta. São pessoas que você vê que são diferentes, que trazem algo para você. Porque se a pessoa é igual a você, às vezes você fala demais, aí a pessoa fala demais, que saco! Por isso que os casais são, geralmente os opostos se atraem, né? A pessoa fala mais, a pessoa fala menos, né? Encaixa. Eu vou respeitar o outro, né? Então, avançando aí na teoria U, né? Quando que eu começo a incluir o diálogo? Que é eu começo a falar com o humano na minha frente numa reunião de trabalho. Quando eu começo a perceber quem é a pessoa que está falando. Quando eu começo a... não é assim, né? Eu vou agora me... É um negócio possível, tá? É um negócio que a gente vai fazendo aos poucos. Quem é a pessoa que está na minha frente? Deixa eu ir com curiosidade se eu não a conheço. Ah, onde você mora? Como que, né? Assim, esse interesse genuíno. Porque quando eu tô perguntando sobre essa pessoa, eu tô investigando quais são as suas necessidades. Por quê? A gente pergunta. Num diálogo, a gente faz pergunta, a gente responde, a gente sorri quando é legal, a gente fica bravo quando o negócio ira a gente, quando frustra, a gente fica triste quando é uma coisa muito triste. A gente pode chorar. A humanidade em nós é a gente reconhecer tudo que a gente é. A gente chora. Tem capacidade de chorar? Por que eu não vou chorar quando eu tô triste? Aí eu vou lá chorar no banheiro. Eu não vou trabalhar no dia, porque chorei a noite inteira. É disso que a gente está falando. No terceiro nível de escuta da teoria U, a gente eu reconheço o humano que existe em mim. E eu respeito o humano singular que existe aqui em você, né? E a gente dialoga. Você fala da sua verdade, eu falo da minha. E a gente, num nível de maturidade de consciência, a gente reconhece que existem diferenças. A gente não está anulando as diferenças. Existem diferenças. Mas a gente já não quer mais uma solução ganha-perde. Não faz sentido, porque não é justo. Pensa que não é justo se
Você tem tanto valor quanto eu? Se a sua verdade tem tanto valor quanto a minha, por que seria justo eu ganhar e você perder? Porque eu ganho mais, porque eu tô na hierarquia, nível de maturidade lá embaixo de consciência. Quando eu uso a hierarquia para justificar regalias, eu tô lá na idade das pedras, na idade em que tinha um imperador, sabe assim, que vinha o servo para abanar. É a mesma coisa. Quando a gente acha que os líderes eles devem ter na empresa, por exemplo, eles devem ter um lugar preferencial assim para colocar os carros, sabe? Eles têm um estacionamento reservado para a execução, para a diretoria. Quando a mesa do líder é a melhor mesa de todo o escritório. Quando o líder tem uma sala para ele conversar com as pessoas, né? Mas você pode falar assim, mas é óbvio, o líder fala coisas ali, às vezes dá feedback, as outras pessoas não podem ouvir, tem coisas confidenciais. A gente pode ter salas que são públicas na empresa, salas coletivas de reunião, para a gente fazer conversas individuais. Sabia que é bem prejudicial a gente ter salas fechadas para liderança? Qual é a visão que essa liderança tem da operação? Só a visão daquilo que as pessoas trazem naquela salinha para ela. Ela não vê Gemba, não tá lá no dia a dia. Sala fechada é menos visão sistêmica, né? Eu não percebo o que está acontecendo quando eu tô na sala fechada. Mesmo sendo sala de vidro, eu não escuto, né? Eu tô isolado. Eu tô dando um recado muito claro para as pessoas de que eu sou diferente, que eu sou superior, talvez, e que eu não tô tão aberto para me relacionar. É duro, né? Ouvir isso, mas enfim, não tô dizendo que isso é verdade, tá? É minha percepção. Reflita aí. O que você acha disso? Mas enfim, aí a gente começou a dialogar, né? Voltando aqui, o humano em nós, o humano em você, o humano em mim, que é singular. E a gente tá inteiro nessa relação. Vamos pensar que a gente tá com problema aqui na nossa frente, tá? Vamos voltar para a sala de reunião em que eu tenho eu e você. E a gente tá ali reconhecendo as nossas necessidades, né? Respeitando como iguais, não como diferentes. Então perceba que existe algo antagônico no conceito de humanidade. Ao mesmo tempo em que somos um, na humanidade que nos representa, que temos necessidades, sentimentos, que temos lágrima, né? Ao mesmo tempo, somos diferentes, né? Às vezes muito diferentes. E a gente se respeita nesses dois aspectos, tá? E por nos respeitarmos, a gente quer uma solução ganha-ganha. Então a gente vai caminhando num movimento de inclusão. Eu incluo para você, você inclui coisa nova para mim. E a gente vai para algo mágico na teoria U, que é a escuta regenerativa, que é a escuta focada na solução. Então, no diálogo, a gente está até o momento presente, a gente traz passado e presente. Quando a gente está na escuta generativa, a gente traz o futuro promissor, aquela luz no fim do túnel, de algo que é grande, que está emergindo desse campo de inclusão. E as nossas duas mentes, junto com a mente coletiva, né, que não está separado, a gente está pensando na melhor solução. A melhor solução, a solução ganha-ganha, ela é sempre a melhor porque eu potencializo o humano. A capacidade humana está potencializada quando eu integro totalmente quem é você, quem sou eu, nesse campo de solução. E a solução é infinitamente maior do que a solução de ganha-perde, né?
Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um curta pequenininho do Cão e da Garça, e eu acho que ele representa muito bem o nível de escuta, essas fases, tá? Dos níveis de escuta que eu disse agora. Da escuta que eu tô eu com eu mesmo e não incluo nada. O segundo nível que eu incluo os fatos e dados. O terceiro que eu começo o diálogo, incluindo o humano. E o quarto que eu crio as melhorias para o mundo. E nessa melhoria para o mundo, que é o finalzinho do vídeo, vocês vão perceber o quanto que é mais produtivo, que eu gero mais coisas, produtos, porque lá eles vão trocar os produtos, que cada um tem mais facilidade de fazer, e isso de uma maneira muito rápida. Em 4 minutos de vídeo, eles pulam os níveis de escuta e produzem algo que é muito grande. Então, é isso que eu acredito, que quando a gente inclui a humanidade, a gente inclui o nosso máximo potencial, que a gente inclui tudo de nós, e nessa de incluir o tudo de nós, a nossa capacidade produtiva, de criatividade, ela é infinitamente ampliada, e eu consigo gerar mais valor nas organizações baseados nisso. Esse vídeo ficou maior do que eu imaginava, mas caminhemos então com essa primeira reflexão. Desejo aí que eu tenha trazido algo novo para você, e algo que ajude no dia a dia, né, a virar algumas chaves de como é que a gente faz mais resultados nas organizações. Muito obrigada, até o próximo vídeo.